Estou de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rio Fagundes, canal Brasil Notícias. Hoje é dia 9 de julho de 2020. Na descrição do vídeo você vai encontrar o link para esta matéria. Fabrício Queiroz, prisão domiciliar. É isso mesmo que você vai estar ouvindo, né? Vamos ler a matéria? Antes de mais nada, se inscreve, comenta, compartilha. Não esquece de deixar o seu like aí. Aperta o sininho das notificações. Na descrição do vídeo tem conta bancária. Se você gosta, se você curte nosso trabalho, seja um apoiador e um colaborador, tá bom? Vamos lá, gente? Olha só, presidente do STJ coloca Fabrício Queiroz em prisão domiciliar. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, atendeu o pedido da defesa de Fabrício Queiroz e o colocou em prisão domiciliar nesta quinta-feira 9. A decisão é extensiva à mulher do ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Márcia Oliveira de Aguiar, que está foragida. O recurso foi enviado ao STJ no início da noite de segunda-feira, 6, pela desembargadora Suimei Cavalieri, do Tribunal de Justiça do Rio, no processo relacionado ao suposto esquema de desvio e lavagem de dinheiro operado por Queiroz sob o comando do filho 01 do presidente no antigo gabinete dele na Assembleia Legislativa do Rio. Queiroz está preso em Bangu, no Rio, desde 18 de junho, quando foi encontrado na casa do advogado Frederic Vassef, então defensor de Flávio. E o detalhe, gente, porque eles não podem... Cara, já foi mostrado que o cara não era defensor do Bolsonaro, o cara não era advogado, mas a Cruzoé não perde a oportunidade de desinformar o cidadão, né? Olha só, Frederic Vassef, então defensor de Flávio e do presidente Bolsonaro, na cidade de Atibaia, no interior paulista. Como eu disse pra vocês, né? Presta atenção. É engraçado, gente, como eles pegam uma coisa e não larga de jeito nenhum. Aí pra o cara que não viu, né, a advogada de Bolsonaro mostrando que que o Vassef não era advogado de Bolsonaro, que ele se apresentou, mas o delegado negou, né? Inclusive o próprio delegado, ele tem um trecho do despacho dele que ele diz, ele afirma, ele nega, né, a participação dos Vassef justamente porque não tem uma declaração do presidente ortogando ao advogado poderes para advogar em seu favor. Ora, ele se apresentou como, mas não tinha nada que ligasse ele, que desse a entender que realmente ele fosse. E a advogada mostrou que os únicos defensores do presidente Bolsonaro é o escritório dela e a AGU. E que no caso, relacionado lá ao Adélio, o Vassef não, preste atenção, não foi advogado do presidente do Bolsonaro. Ele apresentou-se como, mas por falta de documento para provar que ele era a palavra dele, faltando o documento. Então, se não tem um documento, presente assinado, eu, Jair Messias Bolsonaro, autorizo por meio destas que advogue por mim. Não tem esse documento, não tem a procuração. Todo advogado que se preza precisa ter essa, né? Toda causa advogada por um advogado precisa ter essa procuração. Não tinha. Mas a Cruzoé continua insistindo no assunto. Presidente do STJ, Noronha figura entre os principais cotados para a próxima vaga no Supremo Tribunal Federal, que será aberta em novembro com a aposentadoria do ministro Celso de Mello. O sucessor do decano será indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Vocês compreenderam o comentário agora aqui da matéria, gente? Eu vou aplaudir para isso, porque, cara, é a sutileza em pessoa. É uma tentativa de colocar aí a ação do magistrado em xeque, colocando aí como se Bolsonaro pudesse escolher ele, como se ele fosse um... Cara, todos eles magistrados na categoria desse juiz aqui, todos eles é um potencial candidato a ministro do STF. Qualquer juiz que tivesse no lugar dele aqui e determinasse esta ação, a Cruzoé faria a mesma relação. É ou não é, gente, uma tentativa de criar uma situação assim para fazer as pessoas pensar, rapaz, parece que Bolsonaro, ele fez isso porque Bolsonaro é para agradar o Bolsonaro. É ou não é uma tentativa? Em 29 de abril, o chefe do Planalto fez elogios públicos ao ministro. Cadê? Elogios públicos ao ministro.
Prezado Noronha, permita-me fazer assim, presidente do STJ. Eu confesso que a primeira vez que o vi foi um amor à primeira vista. Me simpatizei com Vossa Excelência. Temos conversado com não muita persistência, mas as poucas conversas que temos, o senhor ajuda a me mudar um pouco para as questões do judiciário. Disse, como se o presidente da República não pudesse mais falar com ninguém. Se Bolsonaro for, se todo mundo que falar com Bolsonaro for cotado a alguma coisa, eu vou dizer uma coisa, tá perdido o Brasil. Não vai sobrar ninguém para ficar, porque todo mundo vai ser cotado a tudo. O processo de Queiroz caiu nas mãos de João Otávio de Noronha, porque, pelo regimento interno, é responsabilidade do presidente do STJ decidir questões urgentes, como a concessão de habeas corpus. No recesso, ora... E aqui finaliza a matéria. Vocês prestaram atenção, né, gente? Que a matéria tem aquele lado assim, né? Tentando puxar, porque Bolsonaro elogiou o trabalho do cara, porque, enfim, aí já é um possível candidato pra, né? Enfim, o Sérgio Moro também era. Sabe qual? Aí é que tá a questão, né? Sérgio Moro, o Brasil inteiro queria e apoiava esse cara. Olha a desgraça que deu. Quem sabe esse cara aqui, de repente... Sendo um cara que ninguém liga, talvez seja o cara certo, né? Mas enfim, não existe nenhuma indicação de Bolsonaro, só teve o elogio do presidente, né, em relação ao cara, ao ministro. Eu acho que não tem nenhum problema. Já pensou se toda pessoa que o presidente da República for elogiar, fazer um tipo... Gente, é ridículo esse tipo de jornalismo. Mas tudo bem, vamos deixar isso pra lá, porque a matéria aqui envolve a questão do Fabrício Queiroz, né? Fabrício Queiroz agora vai para a prisão domiciliar, né? Afinal de contas, tiraram o Lula condenado da cadeia, né? No inocentário, tiraram ele da cadeia. Por que o Fabrício Queiroz, que não tem ainda nenhum julgamento, né? Não tem nenhuma acusação concreta ainda assim, para dizer assim, que até agora tudo que tem contra ele, né? Por alguma razão, a gente não consegue saber o que é, porque acusa de uma coisa, acusa da outra, e ninguém sabe no fim das contas do que o cara está sendo acusado. É a tal da rachadinha, mas até agora não apareceu nada. Mas tudo bem, deixa o negócio rachando para lá, né? Enfim, então por que se Zé Dirceu pode sair da cadeia, ele também não pode, né? Bom, é o que eu sempre falo, se ele dever e for provado que ele é culpado, a gente vai vir e dizer, ó, gente, Fabrício Queiroz realmente roubou, o cara tem que ir pra cadeia, tem que ir pra cana, né? Mas enfim... O que eu vejo é uma tentativa de minar um pouco a situação. Se for, por exemplo, se você vê, quando há uma ação beneficiando um bandido da esquerda, né, um bandido condenado e tudo, não, porque aquela coisa mais, né? Quando há uma ação relacionada a alguém que é ligado ao presidente Bolsonaro, ou um apoiador, ou um defensor, ou coisa parecida, aí já vem com essas questões de segundas intenções, né, 2 pesos, 2 medidas, aquela coisinha de, né, infelizmente é isso. Mas, gente, a questão é que Fabrício Queiroz vai para casa. Segundo, não sei se vocês perceberam ali, se estendeu também a esposa dele. A esposa de Fabrício Queiroz está foragida da polícia, né? Ela teve a prisão decretada também, mas ela tá foragida da polícia. Eu aqui, para mim, não vou... né? Eu acho que ela não provavelmente ela acho que ela não vai voltar para casa, mesmo se estendendo a prisão domiciliar, porque dependendo do desenrolar das ações, pode ser que de repente algum outro juiz, algum outro, né, determine a prisão aí de novo do Queiroz, e aí ela estando em casa é capaz de ela ir junto, né? Afinal de contas, o judiciário que a gente tem ultimamente, a forma que ele tem agido, ninguém mais sabe como é que funciona as coisas, porque o que era crime não é mais crime, o que não era crime virou crime, o que era... É um nó danado que a gente não consegue mais saber. Você dorme crendo que uma coisa é um crime, você acorda no outro dia descobrindo que o negócio deixou de ser crime. Você vai dormir crendo que o que você fez é perante a lei tranquilinho, no outro dia você acorda algemado porque durante a madrugada decidiram que aquilo ali era crime. É uma maravilha nosso judiciário brasileiro. Mas tá aí, Fabrício Queiroz vai para casa. Canal Brasil Notícias, a gente volta com mais informações. Até que atender o pedido rápido, né?